Complexo de inferioridade. O que é, como descobrir se você tem e como superar. O complexo de inferioridade é quando uma pessoa se sente inferior às demais, seja dentro de um relacionamento amoroso, dentro de amizades, em relações à aparência física, à condição social, a trabalho, a cargos dentro de uma empresa. Uma pessoa que se sente inferior, ela não sabe nada a seu respeito. A autoestima dela é zero e ela gostaria de ser alguém ou se comportar de determinada maneira que na verdade ela não é. Então quando ela vê uma pessoa que está num cargo que ela não tem, ou que tem um salário que ela não tem, ou que tem até uma aparência física que ela não tem, ela se sente inferior a essa pessoa, porque na verdade ela gostaria de estar ali e ela não está. E junto com isso vem a frustração também com ela mesma de ela não ter feito nada a respeito para melhorar essa situação. Esse complexo, ele pode iniciar já desde a infância, quando a criança vai sofrendo bullying na escola, entre amigos, dentro da própria família, quando ela é muito criticada, quando ela se sente abandonada, rejeitada, ou também quando tem muita cobrança em cima dela. Então, com todo esse cenário, ela desenvolve uma percepção muito negativa a seu próprio respeito. Por exemplo, um pai que fica exigindo demais as coisas do filho quando ele é criança, fica colocando muita responsabilidade em cima dele, que não é pertinente à idade que ele tem, ele vê isso como uma cobrança muito grande. Então, como que vai desenvolver essa criança na fase adulta, né? Com o pai, eu digo pai, mas pode ser a mãe também, né? A pessoa que cuida dessa criança fica com muita cobrança em cima dela. Essa criança se sente como? Ela se sente assim muito pressionada, que ela precisa ter muita responsabilidade e isso, além de trazer muita insegurança para ela, vai despertar ansiedade também, mas ela fica com dúvidas a seu próprio respeito, sobre a sua própria personalidade, a sua própria maneira de ser. Então, com todos esses acontecimentos já na infância, a criança já vai tendo crenças limitantes sobre vários aspectos da vida, e isso pode limitar ela de forma assim muito grande na fase adulta dela. Por exemplo, esse exemplo que eu vou dar vai ser referente a trabalho, tá? Mas pode ser para qualquer área da sua vida. Se você está trabalhando numa empresa, por exemplo, ou até mesmo olhando ali nas redes sociais a uma pessoa, e você vê que essa pessoa tem habilidades que você gostaria de ter, mas que você não tem. E parece que a vida dela é perfeita, né? Ela tem várias amizades, é uma pessoa muito querida, é uma pessoa bem assim financeiramente, uma pessoa que tem liberdade financeira, liberdade de tempo. E aí você se sente inferior a essa pessoa. Mas será que a vida dela é tão perfeita mesmo assim como você está pintando? Porque a pessoa que se sente inferior, parece para ela que essa pessoa mostra uma vida perfeita, uma vida dos sonhos, né? Só que na verdade não existe essa perfeição. A perfeição ela não existe, né? O que essa pessoa mostra para você é que ela se conhece, ela sabe quem ela sabe quais são suas qualidades, quais são seus pontos fortes e ela usa eles a seu favor. Por isso que uma pessoa que tem esse complexo de se achar inferior aos outros, ela precisa investir muito em autoconhecimento. Porque é o autoconhecimento que vai te trazer essa liberdade de você se conhecer e poder explorar as suas qualidades, os seus pontos fortes, né? Aquilo que você é bom, as suas virtudes, entendeu? Agora eu vou dar para vocês algumas características para você descobrir se você tem esse complexo de inferioridade. A primeira dica é que pessoas que têm esse complexo, elas ficam se comparando muito com os outros.
Por exemplo, se você observa uma pessoa que tem determinadas qualidades que você não tem, determinadas habilidades, em vez de você ver isso como uma inspiração para você se tornar uma pessoa melhor, né? Você fica assim achando inferior. Poxa, ela faz isso e eu não faço. Ela pensa dessa maneira, eu penso de outra. Aí você fica se minimizando, se colocando para baixo, se inferiorizando, entendeu? Fica até se ridicularizando. A outra dica é a busca pelo reconhecimento. Esse perfil de pessoas, elas querem sempre ser reconhecida. Ou seja, faz tudo para agradar aos outros para ter esse reconhecimento, porque na verdade ela mesma não se reconhece. É uma pessoa que é vazia por dentro, ela não sabe nada a seu respeito, né? Então, para ela se sentir pertencente, reconhecida, ela precisa agradar aos outros. Mesmo que esse agradar aos outros influencie nos seus sonhos, influencie na sua saúde mental, ela vai acima disso para que ela tenha esse reconhecimento. E isso também faz com que a pessoa se preocupe demais com a opinião dos outros. Outra dica é o isolamento. A pessoa que ela tem esse complexo, ela já se sente inferior às pessoas. Então, ela acaba se afastando de amizades, principalmente, se ela está passando algum momento difícil da vida dela, por questões financeiras, algum problema de relacionamento, e ela sabe que nas amizades dela ela vai encontrar com pessoas que já estão numa outra posição, que conquistaram determinadas coisas, ou até estão com um relacionamento estável e ela não está, ela vai se sentir inferior a todas essas pessoas. Então ela prefere se isolar para não ter contato com essas pessoas, para não ter que falar da atual situação dela, porque ela mesma não aceita. Então ela falando, ela se acha inferior, então ela prefere se isolar a ter que passar por essa situação, porque para ela é humilhante. E por fim, a baixa autoestima que eu comentei já lá no começo. Né? A pessoa, ela se sente tão infeliz, tão vazia com ela mesma, que ela acha que ela não tem nada de bom para contribuir com o mundo, com a sociedade. Né? É triste demais ver essa situação, mas infelizmente existe muita gente assim que nem se dá conta disso e vai remoendo esse sofrimento durante anos da sua vida. Então, mesmo ela recebendo elogio das pessoas, ela custa acreditar que ela tem esses potenciais dentro dela. E quando também essa baixa autoestima está relacionada ao físico da pessoa, muitas pessoas buscam métodos como cirurgias e tudo mais para conseguir se enxergar de uma outra maneira através desses procedimentos cirúrgicos. Então, esse é um assunto assim muito delicado, que precisa ser olhado com muito carinho, com muita atenção. Por isso que eu sempre falo, né, que o autoconhecimento, ele é o melhor investimento que você faz na sua vida, é em autoconhecimento, porque quando você se conhece, é libertador tudo isso que você vai observando que você tem na sua vida, que você não reconhecia, e métodos, né, de poder fazer essa autoanálise e se transformando no ser maravilhoso que você verdadeiramente é, né? E como superar se você tem esse complexo de inferioridade? O primeiro ponto é você fazer uma autoanálise sobre si mesmo. Percebeu que eu sempre falo dessa autoanálise? Isso é muito importante, tá? É quando a gente está de frente com as nossas dores. Esse é o autoconhecimento. Então, buscar no seu passado quais foram os motivos que te trouxeram a rejeição, a anulação, o bullying, né? O que foi que aconteceu na sua infância que faz com que você se comporte dessa maneira hoje? Então é muito importante que você tenha conhecimento disso, para não ficar arrastando o seu passado no seu presente, né? Ter a consciência de que o seu presente e o seu futuro, eles podem ser diferentes. Porque à medida que você busca uma informação do passado, que foi o seu grande bloqueio, que é onde surgiu as suas crenças, você pode
ressignificar essa situação dentro de você e partir para uma nova descoberta, né? Descobrir um novo mundo, viver um novo presente e poder desfrutar de um futuro ainda mais grandioso, ok? Uma outra dica é você compreender que os erros existem e que é possível falhar. E você não precisa desistir de nada por causa disso. Tome como exemplo Thomas Edison, que é o inventor da energia elétrica. Para essa luz elétrica que a gente utiliza hoje e que a gente não consegue viver sem ela e que ela é muito útil para a gente, o quanto de vezes que ele não errou? Pelo que eu andei pesquisando aí, mais de 700 vezes ele errou até conseguir acertar. Então já pensou se ele tivesse desistido logo na primeira tentativa ou na 10ª tentativa? A gente teria luz elétrica hoje? E se os maiores inventores da face da Terra tivessem desistido dos seus objetivos, né, porque erraram? A gente não teria a ciência que a gente tem hoje, a tecnologia que a gente tem hoje. Então isso é muito válido para uma pessoa que carrega esse complexo junto com ela, porque ela tem esse complexo e ela não chega onde ela quer chegar porque ela desiste muito fácil das coisas, né? E tá errado. Tem que tentar e tentar e tentar de novo, ouvir seu coração. Se esse é um chamado que você tem, é uma vontade que você tem de realizar alguma coisa, tenta, não desiste, tá? Porque é com o erro que você aprende. Essa, no mínimo 700 vezes que Thomas Edison errou, eram 700 maneiras que ele descobriu de não errar de novo, né? Então, quando você erra uma vez, você vai fazer a segunda vez, você já sabe um motivo porque você errou, você não vai cometer ele de novo. Aí erra de novo, então você já sabe 2 motivos que você não pode cometer de novo, entende? Então, é nesse processo aceitar isso e não desistir, principalmente de você. Entenda que você é mais você. Você é o bastante. Sabe aquela frase que a gente escuta da mãe da gente, que ninguém é melhor do que ninguém? E é verdade. Por que você vai se sentir inferior achando que fulano, ciclano, beltrano é melhor do que você? Não existe essa de ser melhor ou não. O que existe é que essas pessoas que você acha que são melhores, como eu já falei, elas usam as suas qualidades, os seus potenciais a seu favor, coisa que você não está usando, né? Então, identifica quais são os seus potenciais, as suas qualidades, aquilo que as pessoas estão sempre te elogiando. Isso daí é um gatilho para você ser mais você. E você não tem que mudar a sua maneira de ser para ser aceito. Essa história da rejeição, que foi algo que aconteceu no seu passado, é bom você visitar aquele cenário, ressignificar toda aquela situação, porque a pessoa que te rejeitou lá no passado, ela faz parte do seu passado. Entende? Você não precisa ficar carregando isso para a sua vida de hoje. Você precisa mudar os seus padrões mentais, as suas atitudes, a sua maneira de enxergar todo esse cenário. E a última dica é para você enfrentar os seus medos. Porque a pessoa que ela tem o complexo de inferioridade, ela é muito vulnerável a demonstrar os medos que sente. Porque ela tem medo do julgamento das pessoas. Porque entra naquela questão de aceitação, né, de se preocupar com o que o outro está pensando. Então, aquilo que mais nos desafia, o que mais nos aprimora, é o que nos faz crescer. Então, quando a gente abraça, quando a gente acolhe a nossa vulnerabilidade, as nossas limitações, os nossos medos, as nossas inseguranças, a gente consegue lidar melhor com a situação. Como eu tinha dado outros 2 exemplos, né, que se encaixam aqui no medo também, que um deles é de você querer agradar as pessoas, procure começar a dizer não. É difícil, a mudança não acontece assim de uma hora para outra, você pumba, acabou de ouvir esse vídeo, acabou de ver esse vídeo e já vai conseguir se comportar assim. É um pouquinho por dia, sabe? É um passo a passo no seu tempo, mas comece assim de uma forma sutil a dizer não para essa pessoa.
entende? Falar, ai, agora eu não posso, pode ser daqui a pouco, é uma maneira mais gentil do que dizer um não assim na lata, se você não consegue, entendeu? Mas olha, agora eu não posso, pode ser outra hora, daqui a pouco eu faço. É uma outra maneira assim mais, vamos se dizer, mais bonitinha de dizer um não. Então, dessa forma, você vai enfrentar esse medo, né, de se posicionar, de dizer não para a pessoa. E a outra maneira também de enfrentar o medo é na questão da... Quando você se torna uma pessoa antissocial, que eu falei, busque enfrentar esse medo estando nos locais. Porque assim, se você vai se socializando, as pessoas começam a não te chamar mais para nada, porque a sua resposta é sempre não. Né? Então tome você uma iniciativa, eu tô com saudade, vou aí te ver, mesmo que te dê aquele medo, né, de você se sentir inferior a alguma coisa, esteja apenas presente, não precisa dizer nada, dependendo da situação, do local em que você está, ou se alguém te convidou para estar em algum lugar, vai, observe o ambiente, não precisa dizer nada, entendeu? Vai se autoanalisando ali, porque a gente só consegue superar um medo quando a gente enfrenta ele, né? E esse medo, ele só é do tamanho que está na nossa cabeça, né? Porque na verdade nós somos maiores do que tudo, maior até do que o medo. Só que nessa situação você está deixando o medo ser muito maior do que você, tá? Então, a dica é: você detectando aquilo que está te limitando, quais são os seus medos, qual vai ser o pequeno passo que você vai dar para modificar aquilo ali. É um projeto que você está fazendo da sua própria vida, e isso precisa ser olhado com muito amor, com muita dedicação, com tempo, porque se você for ficar deixando isso sempre para depois, sempre para outra hora, a vida vai passar, né? 1 ano passa assim, 10 anos passam assim, e quando você vai ver, você fica mais frustrado ainda, porque você vai ver que você está com uma idade mais lá na frente, né? É claro que não tem limite de idade, porque a gente é que cria essas limitações dentro da nossa cabeça, mas só para ficar mais fácil de você entender, você vai falar, poxa, se eu tivesse 20 anos menos, eu teria agido assim, assim, assado. Entende? Então faça isso já agora. Entende? Você precisa, da mesma maneira que você faz projetos no seu trabalho, projetos para os filhos, projetos para o seu relacionamento, faça um projeto para se autoconhecer também, identificar quais são os seus medos, essas suas limitações, entendeu? O que é que está te causando esse complexo todo, o porquê, quais são as razões que te levam a se sentir inferior ao outro. Porque todo o nosso potencial, ele está dentro da gente. A gente só precisa reconhecer em que cantinho daqui de dentro que ele está, para a gente poder colocar para fora, sabe? E isso todo mundo tem, todo ser humano tem, todos nós somos iguais. A única diferença é que uns usam, como eu já falei, né, as suas habilidades para crescer mais ainda, enquanto outros preferem focar nos seus defeitos. Qualidades e defeitos todo mundo tem, sabe? E então, foque nas suas qualidades. Os defeitos você não vai deixar de ter, a gente carrega defeitos a vida inteira. Só que não deixar que esses defeitos sejam maiores do que as suas qualidades. Então, esse autoconhecimento te leva a ir pontuando, sabe? E vai fazendo isso de uma forma sozinha mesmo, não tem problema. À medida que você puder, busque ajuda, né? Porque pessoas precisam de pessoas, ninguém faz nada sozinho, entende? Mas vai fazendo essa autoanálise com você, que eu tenho certeza que você vai superar isso. E estamos juntas, tá bom?